alguns anos, Paulo escreve essa carta. Então eu convido você, Efésios capítulo 1, a gente vai ler do versículo 1 até o verso 14. Efésios, do verso 1 até o verso de número 14. Diz assim: a Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus, graça seja a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos, ele possa reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra nele, em quem também temos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Até aí. Pai, nós te damos graças pela tua santa palavra, pedimos que nessa hora tu venhas direcionar esse momento tão importante para nós, não apenas para absorvermos os princípios da tua palavra, não apenas para que essas verdades venham crescer nas nossas vidas, mas pelo privilégio que nós temos nessa noite de participar da tua mesa, de celebrarmos a salvação que o Senhor nos concedeu. Seja um momento de louvor contínuo, de adoração e exaltação ao teu nome, é o que pedimos para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Meus irmãos, essa carta é considerada por muitos teólogos como a carta mais sublime do apóstolo Paulo. Ele trata de muitas coisas aqui, embora não tanto como trata na carta de Romanos, a questão da salvação, tantas doutrinas ali, mas essa carta, ela tem muita importância, ela é muito especial para os cristãos, fala muito do propósito de Deus, especialmente através da tua santa igreja. E o mais extraordinário é que Paulo não está tratando de um problema específico dessa igreja aqui. Paulo quer de fato mostrar para aqueles cristãos a grandeza do propósito de Deus, do plano de Deus na vida da sua igreja. E vale lembrar que ele faz isso enquanto ele está preso. Ele está preso em Roma, uma prisão domiciliar ali. Obrigado, Giovana. E mesmo preso, mesmo encarcerado, mesmo privado da liberdade, Paulo consegue glorificar e exaltar a Deus. Ele faz isso nessa carta. Ou seja, aquele momento de prisão para Paulo continua sendo momento de louvor, de adoração, de exaltação ao nome de Deus, de preocupação com os cristãos de Éfeso e de várias outras cidades onde ele havia estabelecido igrejas. Não é por acaso que ali na prisão domiciliar durante 2 anos ele escreveu outras cartas às igrejas. Então para Paulo a prisão não quer dizer coisa alguma, ele continua fazendo a missão, ele continua estabelecendo princípios para a igreja, ele continua com o coração rendido em adoração. E nessa carta então ele vai falar desse plano extraordinário de Deus para a sua igreja especialmente. Nos primeiros 3 capítulos, Paulo lança o fundamento dessa igreja. Paulo fala da doutrina, e a doutrina de fato é o que fundamenta a vida de qualquer pessoa, seja ela cristã ou não. Ninguém vive sem doutrina.
Hoje a gente ouve muito o lema sem dogmas, diga não aos dogmas, como se fosse possível viver sem dogma. O próprio não aos dogmas significa um dogma ele mesmo. É impossível a gente viver sem uma teoria, sem algo que a gente considera correto e paute a nossa vida. Paulo ele está fundamentando a igreja nos 3 primeiros capítulos, para nos 3 últimos capítulos ele fala da prática da igreja. Ele vai tratar da ética cristã. Depois que a gente reconhece a grandeza do plano da salvação, o que Deus fez em nós, como é que a gente responde a isso? Ou como diz o livro do Francis Schaeffer, e agora, como viveremos? Como viveremos diante dessa verdade cristã? Ele vai fazer isso do capítulo 4 em diante. Mas mesmo que ele trate de doutrina, de ética, de doutrina e prática, essa carta também ela contém muito afeto, contém muito sentimento, muita paixão. Paulo 2 vezes nessa carta ele faz uma oração por aqueles cristãos. Ele ora por aquela gente, mas não só ora, ele louva, engrandece o nome de Deus. E a gente vê especialmente dos versos 3 a 14, que Paulo num só fôlego começa a despejar todas as bênçãos que Deus fez na nossa vida. De uma vez só Paulo começa a falar da grandeza, das bênçãos que a gente já recebeu em Cristo Jesus. Mas antes da gente entrar nessas bênçãos que Paulo vai falar, que nós já fomos abençoados, eu vou destacar 2 coisas aqui no início dessa carta. Primeiro, Paulo ele se coloca como um apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele é um apóstolo, ele é um comissionado, mais do que um comissionado, mais do que alguém que recebeu uma missão. A palavra usada aqui, segundo o Dr. Russell Shedd, tem a ver com alguém que age por procuração. Ele de fato representa os interesses de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi autorizado pelo próprio Cristo Jesus para continuar a missão e para falar em nome dele. Então Paulo recebeu essa autorização. Ele mesmo vai dizer na sua carta biográfica, 2 Coríntios, que ele recebeu uma visão, teve uma visão, não sabe se no corpo, fora dele. Ele ouviu coisas que ao homem não é lícito ouvir. Ali ele foi separado como apóstolo para dar continuidade à missão para os gentios. Ele foi autorizado por Jesus para falar aquilo que Jesus diria se estivesse no lugar dele. Paulo é inspirado, Paulo é autorizado, por isso ele se coloca como apóstolo segundo a vontade de Deus. É importante a gente definir essas coisas, porque o que Paulo diz é palavra de Deus. Paulo não está contradizendo Jesus em momento algum. Nos nossos dias é comum movimentos que colocam Paulo em contraposição a Jesus. Tem muita gente hoje nas igrejas que diz, eu fico com Jesus e não com Paulo, como se Paulo estivesse falando algo contrário a Jesus. Paulo ele é autorizado por Jesus para falar a vontade de Deus. O Espírito Santo que inspirou Mateus, João, Lucas e Marcos para falar o que Jesus diz, é o mesmo Espírito que autorizou Paulo, que inspirou Paulo para escrever. E o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele não é bipolar. Ele não vai falar uma coisa na boca de Marcos e falar outra na boca de Paulo. Paulo e Marcos e os outros evangelistas estão falando palavra de Deus. Eles foram autorizados pelo próprio Cristo para dar continuidade à sua obra e falar em nome dele. Isso também significa que qualquer um nos nossos dias que reivindique o apostolado deve ser com toda a força do mundo rejeitado por você e por mim. Nenhum desses que se intitula como apóstolo deve ser ouvido nos nossos dias. Nenhum desses tem autorização de Jesus para se intitular como apóstolo. Paulo representa Jesus. Paulo é um procurador. Ele recebeu essa comissão, essa missão, como os outros autores bíblicos que nos deram um fundamento para a gente construir a igreja. A igreja é construída no fundamento dos apóstolos e dos profetas, Velho Testamento, Novo Testamento. E ninguém tem o direito de se reivindicar como apóstolo nesse sentido. Se faz isso, a gente tem que rejeitar. A gente não pode dar credibilidade alguma para esses que hoje em dia se colocam, se intitulam como apóstolos. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Já foi, já morreram, não tem apóstolo mais. Apóstolos foram aqueles que passaram esse fundamento a nós. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas e deve não ter medo algum de rejeitar aqueles que se intitulam como apóstolos de Cristo Jesus,
porque isso já foi, isso já ficou restrito ao período neotestamentário. Paulo também fala aqui sobre graça e paz. Graça e paz da parte de Deus. A gente está acostumado a falar graça e paz. A graça, segundo Paulo aqui, segundo os autores, ela é sempre a raiz das bênçãos. Ela é sempre o início de tudo. É sempre o fundamento das coisas. Tudo que a gente tem deve à graça de Deus, deve à bondade e à misericórdia de Deus. E a paz, ela é consequência dessa graça. A graça é o fundamento e a paz é o fruto disso. A gente só tem paz porque teve graça antes. A gente só tem paz com Deus, harmonia com Deus, consolo em Deus, porque antes teve graça, teve bondade de Deus. E aí Paulo então, num só fôlego, vai começar a louvar a Deus por causa dessas bênçãos extraordinárias. Paulo vai fazer uma série de bênçãos. Hoje a gente se reúne para celebrar o que Deus fez por nós, e esse texto é bem propício a isso, porque Paulo fala dessas bênçãos. Versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas do verso 3 a 14, Paulo fala ligado a todas as pessoas da Santíssima Trindade. Paulo está louvando e bendizendo a Santíssima Trindade. E a gente percebe isso porque por 3 vezes ele fala para o louvor da sua graça, para o louvor da sua glória. Todas as vezes que ele para dizer isso, para o louvor da sua glória, isso tem a ver com alguma pessoa da Trindade. Por 3 vezes, versículo 3, versículo 6, versículo 12 e verso 14, Paulo usa essa expressão, para o louvor da sua graça, para o louvor da sua glória. Primeiro, ele fala do Pai, das bênçãos que tem relação com aquilo que o Pai fez no plano da salvação, e nesse processo da salvação tem a ver com o nosso passado. Depois ele fala das bênçãos advindas do Filho, para o louvor da sua glória, tem a ver com as bênçãos presentes. E por fim ele fala das bênçãos futuras, que tem a ver com a pessoa do Espírito Santo. Então vamos falar dessas bênçãos a partir de cada uma dessas pessoas da Santíssima Trindade e do momento em que elas representam dentro do plano da salvação divina. Primeiro Paulo fala das bênçãos que a gente já recebeu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas bênçãos espirituais que a gente já possui nas regiões celestiais, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E primeiro ele vai falar de 3 bênçãos ligadas ao Pai. Primeira bênção que a gente celebra nessa noite, Paulo diz, a bênção da eleição. Ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Ele te escolheu, ele me escolheu. Essa é uma das doutrinas da eleição mais discutidas pela igreja. A gente não consegue entender muito bem essa bênção, foge a nossa compreensão de maneira plena. Tem muita gente especulando sobre a eleição, mas o fato é que essa verdade é escancarada pelas Escrituras. A Escritura não esconde isso. Nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Paulo é mais incisivo quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 9, onde ele vai dizer, quem é você para questionar o Criador? Se ele fez um vaso para honra, outro para desonra, quem é você para dizer para o Criador, por que me criastes assim? A ideia da eleição, a doutrina da eleição, ela é bíblica. Agora, mesmo que fuja a nossa compreensão plena disso, a gente não tem que ficar brigando, especulando sobre isso. A gente tem que aceitar essa verdade, porque a doutrina da eleição tem a ver com graça. A doutrina da eleição mostra que não há espaço algum para o mérito humano. Ninguém pode bater no peito e se gloriar diante de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer, Paulo diz aos Romanos, no capítulo 3. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que primeiro possa reivindicar de Deus, porque fez algo para ele. Todo mundo que está diante de Deus, que teve os olhos iluminados, que teve a revelação descoberta diante dele, deve isso à graça de Deus, porque foi chamado por Deus, porque foi eleito por Deus, porque foi escolhido por Deus. Não foi você que foi a ele, não fui eu que fui a ele, ele nos escolheu. Ninguém vem a mim se o Pai antes não o chamar. Eleição, isso é bem claro nas Escrituras. A gente não tem que especular, a gente tem que dobrar os joelhos e reconhecer que Deus é a fonte de toda bondade, de toda doçura,
de toda bênção recebida, o nosso papel é dobrar os joelhos. Mas Paulo diz que essa bênção da eleição, ela tem um objetivo. O objetivo dessa bênção da eleição é que a gente seja santo e irrepreensível diante de Deus. Diferente do que alguns pensam, o fato de ser eleito por Deus e de ter a certeza da salvação, não faz o cristão viver de maneira relaxada, negligente. Às vezes as pessoas rejeitam essa doutrina e falam, tá bom, então eu estou salvo, vou viver de qualquer jeito. Ora, quem pensa assim, não foi salvo pela graça de Deus. Quem pensa dessa forma, bom, já que eu sou salvo, vou viver de qualquer jeito, vou viver de qualquer maneira, essa pessoa não entendeu a graça, ela não foi escolhida por Deus, provavelmente. Porque ninguém que se depara com a grandeza e com a riqueza das bênçãos de Deus, vai querer viver distante disso. Como é que alguém que desfruta de algo tão sublime, extraordinário, vai querer saber como viver o mais longe possível disso? Paulo diz que todo o conhecimento que ele tinha, todo aquilo que era motivo de glória para ele no passado, a partir do conhecimento de Cristo Jesus, ele diz, eu considero esterco, eu considero lixo para conhecer mais de Cristo Jesus. Ou seja, agora que eu fui escolhido por Deus, eu não quero saber de mais nada a não ser Cristo Jesus. Eu quero cumprir o meu chamado, eu quero ir até o final, eu quero receber o prêmio, eu quero seguir adiante. Não que eu tenha chegado lá, mas eu prossigo para o alvo, para conquistar aquilo pelo qual eu também fui conquistado. Ora, Paulo está sempre olhando para frente. Os eleitos olham para frente, não tem eleito olhando para trás, com saudade de alho, como os israelitas, com saudade das benesses do Egito, embora tinha chibata, tinha muito mais tribulação. Eleito não fica olhando para trás, eleito olha para frente, não fica querendo especular, porque a gente não vai entender tudo nesta era, a gente vai entender de maneira plena, quando a gente estiver diante de Cristo Jesus na Nova Jerusalém. Paulo diz, nós conhecemos em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, ou seja, o perfeito está para vir, mas nessa era a gente recebe isso com graça, com gratidão e com santidade, sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A gente recebe a grandeza da revelação, a gente é eleito, percebe que foi escolhido por Deus. Olha que coisa extraordinária. Dentre tantos, Deus escolheu você para revelar o plano dele a você, para trazer salvação ao seu coração, à sua vida, à sua família. E aí ele chamou a gente para quê? Para sermos santos, separados, para manifestarmos a grandeza dele nessa era, santos e irrepreensíveis. Não é levar uma vida negligente, sermos separados para Deus e vivermos de maneira plena. A palavra irrepreensível tem a ver com plenitude, integralidade. É você não adorar a Deus, não servir a Deus com ressalvas. Como eu costumo falar, não deixar gavetas sem mostrar para Cristo. Às vezes a gente serve a Deus fechando algumas gavetas da vida. Eu não quero que Ele atue aqui na minha área amorosa ou na minha área familiar. Eu não quero que Ele atue no meu trabalho. Eu não quero que Cristo venha iluminar e conduzir a minha mente na forma como eu trabalho. Eu quero trabalhar do meu jeito. E a gente fica ali, fechando a gaveta e impedindo Deus de ser Deus na nossa vida. Paulo diz, você foi escolhido para servi-lo de maneira plena, de maneira integral. Não existe dualismo, não existe uma vida para Deus e uma parte que não seja para Deus. Fomos chamados para vivermos plenamente diante dele. E Paulo ainda diz que essa eleição objetiva a intimidade com o nosso Deus. Versículo 5 aí do capítulo 1, ele diz que nós fomos escolhidos para si, ele nos chamou para ele, ele quer que nós tenhamos comunhão com ele, intimidade com ele. Que coisa mais extraordinária, aquilo que Adão tinha de precioso, na viração do dia recebia o próprio Deus ali no jardim, para conversar, para falar-lhe ao coração, para ter intimidade profunda. O pecado perverteu isso, mas em Cristo a gente é chamado para entrar com confiança no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Chamado para ter intimidade, comunhão. É que às vezes a gente vive tão distante disso que parece que é impossível viver algo sublime como esses homens viveram. Mas ao longo da história tiveram homens que viveram essa comunhão intensa. John Wesley, Billy Graham,
tantos homens que tinham uma devoção extraordinária com Deus, tinham uma vida, uma agenda de oração. George Miller, que deixou um diário com mais de 50.000 orações respondidas, era um homem que dobrava os joelhos, que buscava ter essa comunhão com o Pai, essa comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito. Nós somos escolhidos para termos intimidade com Ele. Então primeiro Paulo fala, em Deus você já recebeu a bênção da eleição, você foi escolhido. Mas seguindo, ele diz que nós somos adotados, a bênção da adoção. Você foi adotado, agora você é filho de Deus. Eu já citei aqui a diferença de criatura e de filho. No mundo existem criaturas, existem bios, existe o ser biológico, mas segundo João, aqueles que creram em seu nome receberam poder para se tornarem filhos de Deus. Eles receberam a Zoé. A expressão ali para vida no Novo Testamento é Zoé, vida espiritual. A vida natural é bios. Nós não somos apenas bios. Em Cristo a gente se tornou Zoé. A gente recebeu a vida espiritual e a gente se tornou filho de Deus. Se a gente parar para pensar em adoção, tem uma coisa que deveria gerar muita gratidão no nosso coração. Que tem muito filho, embora vai ser amado depois, mas foi meio que resultado de um acidente, nem sempre foram planejados. Mas aqueles que são adotados, foi a partir de uma decisão, foi a partir de algo pensado, foi a partir de um ato de amor. Por isso que quem geralmente tem filho adotivo fala que é o filho do coração, né? Expressão legal. Você é filho do coração, você foi filho do meu amor, resultado da minha decisão do amor. Paulo está dizendo que você foi adotado. Deus decidiu te escolher, decidiu falar, você é meu filho. Foi decisão desse coração amoroso de Deus, é uma decisão de amor. Eleito e adotado. Você tem motivos para celebrar a Deus. Lembra como eu falei no início, Paulo está preso. Por que ele tem motivos para louvar, mesmo privado da sua liberdade? Porque ele sabe que ele foi escolhido, ele sabe que ele foi adotado. Ele sabe que o esforço dele não foi capaz de levá-lo até Deus, foi porque no caminho de Damasco esse Deus se revelou a ele, é graça. Ele diz, eu te escolhi, Paulo, você é meu, te chamei pelo nome, você é meu, eu te escolhi, eu te adotei. Ele vai dizer, eu te aceitei, você foi aceito, acolhido pelo Pai. Nós fomos escolhidos, nós fomos adotados, e Paulo fala da terceira bênção aqui do Pai, nós fomos aceitos. Nós somos aceitos em Cristo Jesus. Todo o amor infinito do Pai, direcionado ao Filho, agora é direcionado a nós, porque nós estamos nele. Você foi fundido no Filho, você foi unido ao Filho. Calvino fala da união mística com Cristo Jesus. A gente aceita, é justificado, se torna um em Cristo Jesus. E agora estando nele, quantas vezes essa expressão se repete no Novo Testamento? Nós estamos nele, arraigados, alicerçados nele. E o amor infinito do Pai sobre o Filho agora vem sobre nós. Você foi acolhido, escolhido, adotado e aceito. Você foi aceito pelo Pai. Por isso que a gente não tem que ter temor a Deus, no sentido de esperar um mal, alguma coisa assim, porque João diz na sua carta, o verdadeiro amor lança fora, dissipa todo medo. Por que dissipa? Porque você tem a certeza que foi aceito pelo Pai. O Pai te abraçou, te agarrou, você está no Filho e o amor infinito vem sobre você. 3 bênçãos, mas não acabou não. Paulo vai continuar aqui. Já tinha motivo para a gente celebrar, mesmo que você esteja passando por problemas severos. Você pode ter perdido a tua empresa, perdido bens, perdido parentes, amigos. Paulo preso, tinha perdido amigos também, cristãos que estavam sendo perseguidos. O próprio Paulo encarcerado. Paulo foi açoitado várias vezes. Paulo foi apedrejado, deixado como morto. Paulo sofreu traição de falsos irmãos. Paulo sofreu na mão dos judeus, e mesmo assim ele celebra e glorifica a Deus. Por quê? Porque ele foi eleito, ele foi adotado, ele foi escolhido, mas agora ele começa a falar da bênção que o Filho trouxe, e tem a ver com o presente da salvação, com o aspecto do presente. Primeiro ele fala que nós fomos redimidos, a bênção da redenção. No Filho nós temos a bênção da redenção. Nós estamos livres da punição do nosso crime contra Deus.
A gente tinha que ser punido pelo crime que a gente fez contra o próprio Deus. A gente ofendeu um ser infinito e não tinha como isso ser pago. A gente tinha que ser punido por isso. O destino do ser humano caído é um destino longe de Deus. E qualquer situação longe de Deus não tem como não ser infernal. Longe de Deus, a gente está longe da vida. A gente está longe do bem verdadeiro. A gente está longe da beleza. A gente está longe de todo dom e dádiva sublime. Porque todo bom dom e dádiva vem do alto do Pai das luzes. Você está longe de Deus, você está longe disso. Tem muita gente aí que está longe de Deus, mas ainda vive e tem um pouco de beleza na vida, doçura, porque tem um Deus gracioso. Mas o resultado final dessa distância é você estar completamente distante à parte dessa plenitude extraordinária que existe em Deus. Mas a gente tinha que ser punido pelo crime. No entanto, Paulo diz: vocês foram redimidos, vocês foram comprados pelo Filho. O Filho chegou lá e pagou a punição que vocês deviam. O crime que vocês deviam, Ele foi lá e pagou. Na cruz Ele diz: está consumado. Dizem muitos historiadores, teólogos, que essa palavra era pregada na cadeia para relatar os crimes daquele delinquente. Ali era colocado todos os crimes que aquela pessoa havia feito. E quando ela pagava por aqueles crimes, ou quando ela recebia, era ressarcido por alguém, era carimbado na porta daquela cela, teletestai, está consumado, está pago. Ele não precisa mais pagar por esses crimes, responder por esse crime. Na cruz Jesus diz: está consumado, está pago. Você está livre desse crime, dessa punição que você merece. Você está livre da escravidão, que muitas vezes essa palavra é para fazer referência à escravidão do Egito. Você está livre da escravidão. Você foi comprado por Cristo Jesus, pelo sangue dele. Mas Paulo continua dizendo que a gente recebeu em Cristo a bênção do perdão. E a palavra aqui tem a ver com levar embora. Ele levou embora os seus pecados. Tem muita gente que fica se martirizando pela culpa, e saiba que o diabo faz isso com muita excelência na vida das pessoas. Tem muita gente dando fim na sua vida porque não consegue se livrar da culpa, porque fica remoendo a culpa pelos seus pecados. Mas se você está em Cristo, Paulo diz, você já recebeu essa bênção, você já recebeu a bênção do perdão. O Cristo levou embora os seus pecados. Você não precisa ficar se remoendo pela sua culpa, se Cristo já levou embora isso. Você quer deixar essa verdade mais firme no teu coração? Vá um pouquinho comigo aí, umas folhas adiante, em Colossenses. Vamos ler esse texto, Colossenses capítulo 2, dos versos 13 a 15. Veja aí o que Paulo vai dizer nesse texto. Colossenses capítulo 2, do versículo 13 até o 15. Olha o que Paulo diz: e quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Verso 14: apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Por que você vai ficar remoendo culpa? Por que você vai ficar aí voltando e vivendo aquilo de novo, e se culpando, se martirizando, se o próprio Cristo diz: eu levei embora, eu levei embora. Tem muita religião que usa isso para manter os fiéis, fica ali colocando a culpa, usa isso como ferramenta de manipulação das pessoas. Mas o Evangelho traz libertação. O Evangelho diz: eu libertei você. Para de viver refém da culpa, para de ser escravo do pecado, para de ficar se remoendo, porque eu cravei essa dívida na cruz, isso foi exterminado. Amém? Ele vai continuar dizendo que a gente recebeu a bênção da revelação da vontade de Deus. Ou seja, em Cristo a gente recebeu a bênção da redenção, você foi comprado, do perdão, Ele levou embora. Mas além de fazer isso, Ele revelou o plano dele para nós. Você não está ali sem saber o que vai acontecer agora. A gente não está ali perdido. O que Deus quer fazer? Paulo diz: eu revelei,
Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Ele manifestou esse desejo, essa vontade dele, o plano dele, à sua igreja. Veja aí comigo, o versículo de número 9 e 10. Tendo conhecido entre nós o mistério, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos, ele possa reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, nele, em Cristo Jesus ele fez isso, nos revelou o mistério da sua vontade, e vai fazer unir todas as coisas nele. A gente não está à mercê do plano de Deus, a gente recebeu a revelação e capacidade para viver em conformidade a esse plano. A ideia é viver de maneira coerente com esse plano, a gente obedecer agora essa revelação que recebeu, a gente tem a capacidade para fazer isso. Eu já citei aqui algumas vezes o trecho que o John Stott coloca no livro último dele, O Discípulo Radical, citando um pregador antigo, dizendo: olha, não dá para você me apresentar a vida de Jesus de Nazaré e dizer: olha, viva como Jesus viveu. Ele fala: também não adianta você me dar uma peça de Shakespeare e falar: escreve aí como Shakespeare escrevia. Eu não consigo. Mas ele diz: mas se o espírito do Shakespeare pudesse viver em mim, eu seria capaz de escrever peças como ele. E da mesma forma, se o Espírito de Deus viver em mim, eu serei capaz de viver uma vida como a de Jesus de Nazaré. Ele revelou o plano dele para nós e nos dá capacidade para viver em conformidade a esse plano. Mas ele diz mais que em Cristo tudo vai ser unido. O pecado que trouxe divisão na humanidade, e a gente vê isso lá em Gênesis 3, a partir do pecado houve divisão na humanidade, não só do homem em relação a Deus, do homem em relação ao próximo e do homem em relação à criação. Gênesis 3 dá um relato da consequência do pecado. O homem não consegue mais ficar diante de Deus como ficava. Ele tem vergonha da sua nudez, foi exposta a sua vergonha, o seu pecado. Mas a gente vê um ar cheio de acusação. Foi a mulher que tu fizeste. A mulher fala: foi a serpente que me enganou. A serpente foi o... não tinha ninguém para falar. Tá bom, fui eu. O ar de culpa, de um colocando sobre o outro, aquela acusação. E aí a consequência é: o seu desejo será para o seu marido. Começa a ter o pecado abre a porta para uma relação de exploração, de dominação. E eu não estou falando isso que é justificável biblicamente. A gente vê acontecer isso ao longo da história por conta do pecado. Mas a gente vê o homem que agora vai comer o pão com o suor do seu rosto. Crescerão sobre a terra espinhos, abrolhos. Ou seja, não só o homem foi afetado, mas a relação com o próximo foi afetada, a relação trabalhista foi afetada, toda a sociedade foi afetada, a economia vai ser afetada, tudo foi afetado. Não é por acaso, como a gente vinha conversando ontem aqui, alguns irmãos, o homem vivia no jardim. O que jardim te fala ao coração? Quando você pensa num jardim, o que vem à tua cabeça? Uma palavra aí. Descanso. Que mais? Quando você olha um jardim, descanso, paz, harmonia, beleza. Mas depois do pecado a gente começa a construir cidade, porque a cidade é construída depois. O homem vivia no jardim, na harmonia. Depois começa uma relação fruto do pecado. Tudo foi afetado, está tudo dividido. Começou a se dividir raças, classe, gênero. Mas Paulo diz: em Cristo tudo vai ser unificado, tanto as coisas que estão no céu como as que estão na terra. O que Paulo está dizendo? Que não há um palmo que não seja pertencente a Cristo Jesus da existência. Tudo vai ser unificado nele. Por isso a gente é proibido de fazer uma linha divisória e falar: isso aqui é secular, isso aqui é sagrado. Nós como cristãos somos proibidos de fazer isso. Isso aqui é secular, isso aqui é sagrado. Isso aqui é de Deus, isso aqui é do homem. Não, tudo pertence a Cristo Jesus. Tudo vai ser tocado pela graça de Deus, porque onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Às vezes a gente tem uma visão muito grande do pecado e uma visão muito pequena da graça, mas a visão da graça é muito maior que a do pecado.
Se as coisas foram afetadas pela queda, elas vão ser tocadas pela graça. Se a queda trouxe prejuízos na economia, na política, na sociedade, no geral, a graça vai tocar em tudo isso. Então não tem um espaço que você fala, isso aqui eu não vou me envolver, porque isso aí não é de Deus. Tem um monte de cristão falando, eu não vou me envolver com política, porque isso aí é um assunto que não é para nós. A gente vai viver, tem que evangelizar, afinal de contas. Como assim? Então Deus não tem nada a ver com aquilo? Como é que Deus criou um negócio e ele falou, não, isso aqui não tem nada a ver comigo? Tudo que ele criou pertence a ele. Então a gente é proibido de fazer essa linha divisória e falar que existem fatores que não tem nada a ver com Cristo Jesus. Bênção de receber a revelação da vontade dele. Isso aí tem a ver com responsabilidade que a gente tem em Cristo Jesus, que é um privilégio. Mas Paulo diz que há uma bênção da herança ainda. Nós somos feitos herança. No versículo de número 11, em que também obtemos herança. Você é herança de Deus. Você estando em Cristo se tornou propriedade de Deus. Pedro na carta dele diz, nós somos propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Deus se referindo aos israelitas, ele diz, vocês são o meu povo, a minha propriedade, o povo adquirido. Vocês foram comprados, vocês são meus. Tem a ver com o valor que você tem. Se você está nele, é propriedade dele, você tem valor em Cristo Jesus. A gente pode continuar cantando aquele cântico, mas você tem valor, porque o Espírito Santo se move em você. Lembra aquele cântico que a gente costuma... Tem muita gente que não quer cantar, né? Parece uma coisa meio... Mas tem que incentivar. Tem muita gente que às vezes fica com complexo porque perde essa verdade. Você é herança de Deus. Você valeu o sangue de Cristo Jesus. Não foi comprado por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. A gente tem valor em Cristo Jesus. Mas por fim Paulo fala, para a gente fechar, sobre as bênçãos provenientes da terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Tem a ver com o futuro. Paulo vai usar duas palavras aqui. Vocês foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer que a gente recebeu isso como garantia. A bênção do selar e a bênção da garantia. A bênção do selar tem a ver com uma compra que foi consumada. A bênção do selar tem a ver com o símbolo do proprietário. Era colocado naquele tempo um símbolo para mostrar que aquilo pertencia a alguém. E Paulo está dizendo, foi colocado sobre você o Espírito Santo de Deus, para mostrar que você pertence a Deus, você é propriedade dele, que ele já comprou, e ele vai vir para pegar o que é dele. Ele já deixou ali o símbolo, a marca dele. Lembra do texto de Mateus 27, quando José de Arimateia pede o corpo de Jesus, e aí os fariseus vão falar assim, olha, ele dizia que ia ressuscitar no terceiro dia, e aí o pessoal vai roubar o corpo dele, vão dizer que para colocar, levar essa história adiante, ele fala, então vão com soldados e selem a tumba, selem o sepulcro, vocês precisam selar isso, tem que carimbar, tem que deixar lacrado aquilo. Tinha um símbolo ali de propriedade. E da mesma forma Paulo diz, vocês foram selados com o Espírito Santo de Deus, como certeza que vocês pertencem a Ele, como uma compra que já está consumada, mesmo que ainda não se tornou plena, Ele não veio ainda, mas vocês já pertencem a Ele, tem que ter essa certeza. E por isso que ele fala da segunda bênção, que tem a ver com a garantia que a gente tem. É uma entrada, é a primeira prestação. Ele já colocou a primeira prestação. A ideia aqui é de primeira prestação, a primeira parcela. Mas diferente de alguns que começam a pagar, então o nosso Deus, Ele não vai deixar de pagar. Ele tem a primeira parcela ali, para mostrar que é dele já, para te dar esperança. Porque Paulo diz que a esperança em Cristo não decepciona. A esperança em Deus não decepciona. Ele colocou o Espírito como primeira parcela, como garantia. A gente já recebeu essas bênçãos, mas tem um restante dela que tem a ver com o aspecto vindouro, um futuro, tem a ver com uma garantia, uma certeza de que a gente vai experimentar algo de maneira plena, tem a ver com a antecipação da glória futura, tem a ver com um anel de noivado. Por isso que Paulo diz que nós somos a noiva. Ele já se comprometeu com a gente. Na mesma carta, a gente vai estudar mais à frente, mais alguns domingos,
que o Cristo, que é o noivo da igreja, Ele amou, se entregou por ela, para quê? Para purificá-la, para apresentá-la para si, sem ruga, sem mácula, sem defeito. O próprio Cristo está trabalhando para nos apresentar diante de Deus de maneira pura, de maneira plena. Ou seja, aquele que começou a boa obra em nós, irá completá-la. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu tenho certeza que cada um de nós tem motivos para glorificar a Deus, para celebrar, para participar da ceia com o coração jubiloso e cheio de gratidão. Paulo diz: Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele te escolheu, o Pai te adotou, o Pai te acolheu. O Filho te redimiu, o Filho te perdoou, o Filho revelou a vontade do Pai, o Filho te fez herança. O Espírito Santo foi colocado para te selar e para te dar a garantia, certeza de que aquele que começou a boa obra vai completar em nós. Meus irmãos, eu concluo com as expressões que Paulo usa, para o louvor da sua glória. Não tem como ouvir essa palavra de Paulo e não querer responder com louvor a Ele, com gratidão, com exaltação ao nome de Deus. E é dessa forma que eu convido você a participar da Santa Mesa. As três coisas que Paulo fala do Pai, do Filho e do Espírito, e do passado, do presente e do futuro, tem muito a ver com a ceia. A ceia tem a ver exatamente com isso. O que Cristo fez lá atrás, cumpriu o plano que Deus havia determinado, estabelecido. Tem a ver com o que Ele faz hoje, porque quando a gente come do pão e bebe do cálice, a gente mostra, sinaliza a nossa dependência do Filho. Eu preciso me alimentar de Jesus, da carne dele, do sangue dele. Eu lembro que Ele levou embora os meus pecados. Ele já levou embora. E se você cometeu pecados, você pode se colocar diante dele e dizer: Pai, me perdoa. Porque você tem a garantia desse perdão no Filho. Você pode se aproximar com intrepidez da mesa, participar da Santa Mesa. E é com esse coração que eu gostaria de convidar você. Participa da mesa e também com a certeza da glória futura. Amém? Convidar os irmãos, os diáconos, para distribuírem os elementos da ceia, os irmãos do louvor. E quando você receber os elementos da ceia, pode ficar sentado mesmo, fecha os teus olhos, deixa a canção entrar aí no teu coração, no teu interior. Continua louvando a Deus aí, fazendo desse cântico a tua oração. Continua em espírito de adoração. Os irmãos em casa, aproveita esse momento para fechar os olhos e louvar, engrandecer ao nosso Deus, Santo Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, agradecer por essa salvação extraordinária. Nós temos motivos para celebrar, para agradecer.